a mais um podcast, O Canteiro. Fala, Henrico, como é que você tá? Tudo bom, André? Tudo Joia. ótimo. Beleza pura. E aí, como é que vai ser o nosso bate-papo hoje? Então, André, hoje eu queria puxar um assunto que eu acho que é muito vital na nossa história profissional, que é o relacionamento entre a chefia e o colaborador, tá? Eu acho que é para isso que a gente está aqui também, para ajudar as pessoas a amadurecerem profissionalmente. Pegar toda essa vivência que a gente já tem e contar para as pessoas o que elas podem fazer para melhorar a sua pujança, a sua força profissional de uma maneira mais clara e objetiva, sabe? Excelente, Então, excelente assunto. acho que a gente pode trabalhar um pouco nessa visão, porque o que acaba acontecendo é que as estruturas organizacionais clássicas, elas não fazem um processo de formação de lideranças. Então, o que acaba acontecendo aqui é um negócio que se chama de crescimento vertical ao invés do horizontal. Isso até é tema de gestão de projetos, que é você transformar um bom técnico num mau gestor. Excelente, excelente. Então, assim, via de regra, quando você vai ganhando projeção numa empresa, a tua expectativa é ser promovido. E as promoções normalmente são feitas para cima. Não, e é um parênteses aqui, não é às vezes a gente tá com um olhar nosso, né? Então, eu tô trabalhando, quero ser promovido. Mas eu sinto, vivo outro olhar, né? Você quer promover. Porque se o teu negócio está crescendo, tu quer que as pessoas subam para te poder subir, né? Então, assim, líderes, chefes, gerentes, coordenadores que estão nos ouvindo, você vai só vai conseguir subir se tu conseguir subir alguém para ficar no teu lugar. Cuidado com essa dica, que isso aí é fundamental. Positivo. Então, os dois lados da moeda, né? O que eu faço para subir e às vezes a gente como líder, como gestor, coordenador, o que eu faço para organizar meu time? Como é que eu leio eles? Quais são as carreiras que a gente pode propor e para que lado vai? Esse assunto é maravilhoso. Sim. Então, eu vou usar um apoio, que é uma licença poética aqui, que Por é, favor. que é de uma música, um rock do Legião Urbana, que fala sobre pais e filhos. Eu não estou querendo dizer que a relação entre um chefe e um colaborador seja de pai para filho, mas na música, eu vou até ler Vai aqui lá. direitinho, é assim: você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. Eles são crianças como você, e o que você vai ser quando você crescer. Excelente, excelente. Então, o que acaba acontecendo é que a gente faz. De repente você passa por um posto que você nunca teve e ninguém te ensinou. E isso é um troço que a gente vai falar bastante nos nossos episódios, é que a faculdade de engenharia, ela não forma profissionais para trabalhar na área que a gente trabalha, né? Existem um monte de assuntos que vocês vão ter a oportunidade de vivenciar aqui acompanhando nossos podcasts, que falam sobre soft skills que não são tema, não estão na grade curricular e que fazem toda a diferença, Eu acho que né? ambas, né? Tanto softs quanto algumas hard skills que a gente não vê lá, a gente só aprende na estrada. E aprender com o erro do outro é sempre mais econômico, Com né? certeza. Então, essa a nossa grande intenção. Exatamente. Bom, então, voltando à história, a gente não cresce na horizontal, né? Algumas organizações, elas têm o engenheiro júnior, pleno, sênior, especialista A, especialista B, blá blá blá. Mas Tem os são poucas, analistas no meio exatamente. disso tudo, né? Mas via de regra, o engenheiro chega num determinado ponto que ele vira coordenador. Se o cara for bom, ele vira gerente. Se ele for bom, ele vira diretor e assim vai. E aí, em algum momento, ele monta uma empresa dele e ele está lá na cabeça do processo. E aí tem outras coisas que ele não aprendeu, que é gerenciar empresas, né? Opa.
Então, Não isso vamos falar disso que eu posso chorar. Eu também, já quebrei uma construtora. É muito duro, muito duro. Mas são vivências. Perfeito. Então, galera, essa questão de entender quais são os nossos papéis é fundamental para você crescer profissionalmente. E aqui, então, isso vale tanto para quem está num cargo de gestão, quanto quem está sendo gerido. Né? O líder ou o liderado, né? Exatamente. O chefe ou o chefiado e assim vai. Exatamente. Bom, tem aqui uns... eu listei alguns atributos que eu acho que são essenciais para qualquer pessoa em qualquer lugar, né? E isso daí eu aprendi num curso de gestão muito legal que eu fiz. E ele começa com o seguinte: você precisa firmar um contrato com a tua chefia e com o teu colaborador. E o que diz esse contrato? O que você faz e o que se espera de cada um, né? Então, quando você vai definir uma tarefa para alguém, você precisa falar o que você quer para a pessoa. E isso tem que ser muito claro e o ideal ser redigido, entendeu? Sim, sim. Porque normalmente o que o pessoal fala, ó, tá começando uma obra aqui, essa aqui é a tua obra que você vai cuidar. E ninguém te diz como cuidar O e que é que cuidar, é né? cuidar. Exatamente. Então tem uma série de temas que acabam sendo que é quase como se você tivesse que descobrir o que você vai fazer e você vai fazendo e quando você vai ver não era aquilo, mas também ninguém te disse como deveria ser, né? Sim, sim. Então, essa questão de redigir esse contrato é vital para você ter uma boa ajustar expectativas de um lado e de outro, né? Nessa, você começa a entender o que você sabe e o que você não sabe. Sim. Então, quando você tem essa clareza, você começa a poder pedir ajuda. E quem está no cargo acima vai ter que te fornecer essa ajuda. Ou se não é ele que vai fornecer, ele tem que indicar quem vai fornecer, né? Exato. Então, essa pegada é fundamental para que o processo funcione direito e que ter todo mundo alinhado nas expectativas, né? Nesse caminho, eu fico. Bom, aqui no dia a dia, né, da empresa, sempre tem um turnover, gente que entra, gente que sai, toda empresa é assim. E é impressionante, não só no nosso ramo de engenharia, dá para estender esse conceito para qualquer área Com da certeza. administração. Mas é essa questão da clareza, né? Os objetivos, tanto na hora da contratação, quanto contratar uma pessoa, deixa claro, olha, eu estou te contratando para exercer essa função e a minha expectativa é essa. Esse nível de clareza, ele tem que ser muito forte, muito forte, muito forte. Inclusive expectativas também, porque o contratante sofre com um erro de expectativas, ele sobe muito a expectativa, ele se frustra, então ele sofre com a frustração e aquele cara, ele tá assim, o que aconteceu? Porque ele nem sabe que ele frustrou o contratante por A, B e C. Então, acho que a dica de ouro, né? No start do processo, na hora de contratar, façam o acordo e deixem muito claro as expectativas. E as expectativas têm que ser objetivas, palpáveis, né? Não pode ser assim, ah, eu quero que dê retorno. Mas e aí, né? O que é dar retorno? Tem que ser algo muito, olha, Sim. tem que entregar 10 melancias, um relatório. Nesse relatório tem que ter pelo menos os capítulos A, B e C. E esses capítulos tem que prevenir tal e tal e tal acontecimento. Se tu não organizar isso, fica impossível do cara atender as tuas expectativas. Sim. Fica impossível de tu encontrar o recurso certo no mercado, você não encontra. E Isso é um assim negócio que a gente tem que começa antes da redação do contrato, que é na hora em que você vai buscar o profissional no mercado, né? Exato. Então, assim, tem uma frase bonitinha em americano que fala que é o job description. Sim. A gente precisa ter claro qual é o perfil do profissional que a gente precisa. Uhum. Né? Então, você disseca aquelas condições, aquelas habilidades,
o quão preparado esse profissional vai estar. Porque na hora que você fizer isso, até você vai entender se isso cabe no teu projeto ou não cabe, né? Quanto isso vai custar. E não contratar alguém, assim, vamos ver se dá certo, não combina as coisas direito e não funciona. Vai né? dar tudo errado. Assim, Exatamente. Então esse planejamento, ele começa lá na busca pelo profissional. Sim. Sabe que é uma coisa interessante? Aqui fica a dica para quem tá, para os líderes, gestores, quem tá contratando. Eu aprendi há pouco tempo. É recente o meu olhar para isso, que é entender uma possível vaga dentro da tua organização e aí começar a ver os atributos daquela vaga e ter a frieza de entender se esses atributos são coerentes, né? Então, se eu preciso ter um cara que seja super leve, mas ele tem que ter 2 metros de altura. Não tem como, né? Então, o cara de 2 metros ele vai ser um cara pesado. E aí vice-versa. Claro que eu dei um exemplo muito bobo, mas às vezes o que eu mais reparei aqui na empresa é assim. Às vezes tu tem um dado cargo, né, uma dada função melhor, né? A gente deveria tratar tudo por funções, porque tu pode ter menos pessoas do que aquelas funções. Então, uma pessoa pode ter 4, 5 funções, né? Sim. Então, tu deve organizar no teu organograma as funções e aí ver quais as que são antagônicas. Eu sofria muito com assim, tinha uma determinada atividade que eles precisavam fazer e que requer alta concentração, por exemplo. Beleza, isso é uma atividade do dia que tem que fazer conferência de planta, beleza. Tem que ter alta concentração. E ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa despachada, que consiga conversar com todo mundo da equipe, ir atender o cliente e ficar com 2 telefones em cada orelha. É antagônico. E a gente começava a tentar procurar um profissional que se encaixasse nisso e a nossa taxa de sucesso era muito baixa. Por que isso? Porque a gente nunca parou para pensar que tinha 2 skills necessárias para uma pessoa que é antagônica. Ou o cara é quieto, ou o cara é falante. Sim. E às vezes a gente não se dá conta. Ou seja, um lado tu vai se frustrar. Então entender essas funções, as atribuições, para inclusive separar quais skills que tu quer. E fica a dica também agora para o profissional crescendo. Se conhecer, pessoal, se conhecer é a maior dica de todas, né? Entender o seu perfil para se colocar naquele perfil. Tem um dito que é muito importante que fala assim, né? Que tu deve treinar o que tu é bom e não o que tu é ruim. Né? Tem gente que acha que eu sou bom em matemática e ruim em história. Então eu vou ficar treinando história para ficar uma média. Aí tu fica médio. Então desista da história, se tu é ruim em história, tchau, não faça nada em história e treine matemática para ser brilhante em matemática. E eu acho que a gente tem que fazer isso com as nossas skills, né? Precisa de um parentão gigante aí. Tem uma série de bibliografia falando sobre essas habilidades e tudo isso, né? Na verdade, uma das características mais legais de trabalho em grupo é você entender no que as pessoas são boas e agregar, botar gente para trabalhar que tenha capacidade. Por exemplo, tem muita gente que é excelente em iniciativa. E a acabativa. Só a acabativa é péssima. Então, não adianta você só ter caras que são bons de iniciativa. Você tem que ter caras que são bons em terminativa, né? Exato. E coisa ao estilo. Então, assim, a gente precisa entender qual é a pegada de cada um. E, assim, é o que você falou. Se eu me conhecer, na hora que eu for me vender, eu vou me posicionar de uma maneira boa. E se bater o que o meu contratante está precisando, vai dar liga, né? Sim. Então, é importante se conhecer. Realmente é muito, muito importante. E isso pega muito com essas gerações novas, né? Os millennials, os gerações Z e tudo mais, que é gente que, e eu acho muito legal, né? São pessoas que têm pouca paciência para fazer o que não gostam. Perfeito. Então, chega uma hora que vira as costas e fala, tô fora, não é isso que eu quero, né? E é engraçado, eu tenho 2 filhas que estão mais ou menos nessa faixa e, assim, elas jogam para cima, né? E, assim, já saíram de empresas e, de repente, na hora que encaixa, voa, né? Voa. É isso aí. E é muito louco, porque assim, não.
eu sou de uma geração, é engraçado, que eu me lembro o meu avô falando, ele dizia assim, o que você precisa fazer da vida em fazer uma boa faculdade, arrumar um bom emprego e passar a vida nessa empresa. Olha só. Que foi meio que a história dele, né? Só Exato. que isso é na década de 60, 70, né? Sim, sim. Isso não funciona hoje em dia, né? A tua Verdade. longevidade dentro de uma empresa é muito pequena, né? Sim. Mas você tem que ter tesão pelo que você está fazendo. Então, se você não se conhecer, você nunca vai conseguir achar o negócio que você sente tesão, né? Exato. Que pé que tu chuta melhor, direito ou esquerdo? Tu não vai saber se tu vai ficar na esquerda ou na direita no campo, né? Exatamente. Então, Agora, uma coisa bem bacana que tu colocou que eu queria frisar aqui, que eu acho que é fundamental também. Quando tem uma pessoa, um profissional, que está na posição errada, a culpa não é dele, pessoal. A culpa é do líder dele, do gestor dele, do coordenador dele. Então, se tu tem um time e tu pega o goleiro e põe na linha, a culpa não é do cara, do goleiro. A culpa é tua, né? E às vezes a gente não vê isso. Claro que, na verdade, isso é um grande desfecho para voltar no tema central. A gente era jogador e vira técnico. Quando a gente muda o lado da mesa, tu ainda não pensa do outro lado da mesa. Tu segue pensando do teu sim. jeito. E aí vem essa questão de como se preparar para alçar voos verticais e o que tu precisa em cada camada, olhares, muda tudo. Sim. E é interessante, né, que quanto mais acima na cadeia alimentar tu vai indo, mais abrangente é o teu olhar, né? Menos pontual e mais abrangente. E aí a gente vai entender assim, falar, mas peraí, o cara quando cresce ele vira o especialista de olho esquerdo. Não, calma, né? Tem esse cara também, e que até tu comentou antes, não é um contraponto, mas é quase. Quando tu coloca assim que não tem carreiras horizontais. O que eu leio das cadeiras, eu chamaria de um crescimento horizontal, é quando o cara, sei lá, é técnico, o cara é calculista estrutural. Então ele começa como júnior fazendo só desenho de formas, entendendo isso, depois calcula só laje, depois calcula só viga e vai indo, vai indo, vai indo. Tem escritórios assim que os caras ficam anos fazendo só uma coisa depois da outra, nunca enxergam o todo. Com 15 anos de experiência não sabem fazer uma análise global do edifício, por exemplo. Mas aí tudo bem, é um aspecto de cada instituição, de cada empresa. Mas os caras podem crescer ali, né? Então o cara ele segue sendo projetista até o final da vida, só que ele vai ser primeiro júnior, daí tem divisões, júnior 1, júnior 2, júnior 3, aí pleno, daí sênior, e o que esperar de cada um desses que a gente também pode abordar, mas o cara tá ali na horizontal. Mas chega um momento que ele vai ser chamado. Por quê? O cara pega prática. Então tu tá fazendo aquilo ali, tu pega prática. Aí o teu tempo de desenvoltura começa a ser menor. Tu começa a sobressair. Como é que todo mundo leva 3 dias, tu leva 1,5? Teu chefe vai te olhar e falar, pô, esse cara. E aí nasce talvez a maior cagada, que é vou promover esse cara. Aí tu perde o teu melhor cara, né, dali, para ganhar um pior líder porque ele não é preparado para isso. Então, gente, eu acho que esse episódio é fundamental para não façam as merdas que a gente fez. Mais ou menos isso, né? Dá um café para Vamos continuar. Muito bom. Bom, voltando na linha do que a gente deve ser para ser um melhor profissional e para conseguir enxergar um desenrolar bom da carreira, é a capacidade que você tem de analisar problemas. Então, o que o André estava falando antes tem a ver bastante sobre tá no lugar errado, tem muito a ver com um capítulo que a gente já fez sobre comunicação. Assim, quando a mensagem não é entendida, o emissor que mandou mal. Perfeito. Né? Então, quando o cara está na posição errada, é quem botou ele no lugar que está errado. Né? Exato. Mas aí tem outro assunto que também a gente já tem gravado, que é sobre riscos. Né? Então, quando você está na tua atividade profissional, você tem que pensar nos riscos do que você está fazendo. E você tem que ser analista. Então, você precisa entender aonde você está, o que está acontecendo, pensar um pouquinho para frente e entender quais são as consequências das ações que você vai tomar. E se você não tiver segurança do que você está fazendo, compartilha isso com o teu superior, né?
não tente resolver as coisas sozinhos, porque se der errado, você tá muito ferrado. Não, se E der certo até pode ser muito bacana, mas não vale o all-in para isso, né? Cuidado. exatamente. Então, a gente precisa entender que a gente não sabe tudo e mesmo que a gente ache que sabe, compartilhar essas decisões é muito importante, porque aí você está fazendo um jogo de time, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu me lembro de uma situação que foi muito engraçada. Eu tinha entrado numa empresa para ser coordenador de obras. E aí a obra que eu ia gerenciar, estamos falando de obras grandes, né? Ela, a construtora ia ganhar o projeto e acabou não ganhando. E aí eu já estava dentro e não tinha projeto. E aí então, enquanto não entrava o próximo projeto, me botaram numa obra. E, e aí chegou numa determinada situação que a gente teve um problema lá e, e tinha duas alternativas. Aí se eu fizesse a alternativa A, ia custar tanto e ia ficar tranquilo. Se eu fizesse a outra alternativa, eu ia correr mais riscos, ia custar mais barato, mas podia dar muita merda. E aí eu liguei pro cara que seria, na época, meu coordenador, mas que era meu par, né? Uhum. Porque eu tava no ponto abaixo por uma circunstância. E falei, ó, a gente está com essa situação, se a gente fizer assim, vai custar tanto e vai acontecer isso, se a gente fizer ali do outro jeito, vai custar tanto e vai acontecer aquilo. Aí ele virou para mim e falou assim, você tá certo. Falei, não, eu não tô querendo que você me diga se tá certo ou errado. Eu quero que você me diga o que é para fazer, Sim, né? né? Ou divide comigo, né? Se ele tava Exatamente. num nível bacana naquela empresa, ó, e aí, eu posso fazer uma merda pra empresa, né? Tamo junto. Exatamente. Então, assim, tem horas que você tem que dividir com alguém as coisas. Por mais que você se sinta seguro, não tome decisões sozinho, né? Essa é Traz isso aquela. para Quando o cara pergunta pro cliente ou pra alguém, fala assim: ah, tu quer A ou B? Ele responde sim. Dá vontade de matar, né? Ah, muito bom. Mas, então, assim, em qualquer nível que você tiver, é muito importante você analisar, você avaliar e você compartilhar essas alternativas, né? Uhum. Porque mesmo que pareça um troço bobo, isso vai demonstrar para o teu superior que você está analisando as coisas, Exato. né? Então, assim, mesmo que não seja tecnologia de foguete, esse tipo de postura agrega muito na hora em que você estiver sendo avaliado, né? Uhum. Uhum. Isso faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. É, mas a gente estava comentando, voltando um pouco, né, ao assunto. Uma coisa, assim, acho que tem duas coisas que é bem legal de falar dentro desse panorama todo, né? Eu acho que é sobre feedbacks. Não sei se não vale a gente até talvez fazer um capítulo sobre feedback, porque eu acho que é um mundo o Sim, feedback. E é atrelado a não só o feedback, mas o que muitas vezes a gente não tem, e aí fica a dica também para contratantes, chefes, coordenadores, é ter os PDIs ou aqueles planos de desenvolvimento individual, né? Tem coisas que são fundamentais. É fundamental tu deixar claro pro cara desde o dia zero que o desenvolvimento dele depende dele. Eu já passei tantas situações do cara tá parado e aí tu tem uma equipe muito grande e aí tu não vê todos, né? Não tem como. Imagina numa situação de obra, porque, né? Hoje tudo bem, tu pega, são empreiteiras menores, talvez seja mais tranquilo tu olhar o todo. Mas antigamente não era assim, né? Tu não. tinha 300 pessoas e todos eles estavam debaixo do guarda-chuva. Ia ter gente que tava comendo grama e tu nem viu, né? Aí para te conseguir olhar isso, tu tem que ter essa visão, esse plano, né, de desenvolvimento das pessoas, tem que ter clareza em tudo que tu está fazendo. E esse plano de desenvolvimento é muito importante, né? Para onde o cara vai ir, o que ele vai fazer, tu instruir ele quais são os próximos passos. Sim, Eu acho que era legal a gente bater um papo, falar um sim. pouquinho sobre esses planos de desenvolvimento, né? Na verdade, o que acontece é que, primeiro, você tem que estar engajado. Então, buscar harmonizar a equipe é fundamental. As pessoas têm que entender que cada um tem
uma função e que tem um negócio que eu acho que é interessante, que é o seguinte, as pessoas têm problemas pessoais. E aí tem muita gente que resolve que vai descontar os seus problemas em casa, no trabalho e coisa e tal, né? Então, assim, é muito importante você entender que o trabalho é um negócio que, se não for harmônico, se a coisa não estiver funcionando, não vai ser bom para ninguém, né? Sim. Então, os problemas de casa tem que ficar em casa, os problemas do trabalho não tem que ir para casa, né? Tudo isso tem que estar muito bem separado. E aí, então, se você tem uma relação mais harmônica, se você está entendendo que o teu colaborador pode crescer e você vai crescer junto, você começa a dizer para ele, olha, você está precisando de mais visão comercial, você está precisando de mais traquejo, você está precisando de mais técnica, você está precisando de mais não sei o quê. Se você conseguir passar isso, se a pessoa tiver afim de evoluir também, esse processo pode ser muito legal, Sim. né? Então, primeira coisa o ambiente tem que ser saudável e a relação tem que ser transparente. Então, na medida em que você estiver valorizando o teu colaborador ou a tua chefia, você vai estar fazendo com que o time cresça, né? Sim. E isso faz toda a diferença no resultado do teu trabalho, né? Eu acho que muitas vezes você começa a ir para o trabalho com raiva, você começa a querer ferrar o outro, e aí virou e se perdeu a base para que o crescimento funcione, A né? harmonia foi pro saco só. Exatamente. É, Então, assim, uma boa analogia, por exemplo, fazer um bolo, né? Cada ingrediente tem sua função, tem sua responsabilidade sua e dosagem. exatamente. Se não for bem feito o processo, não vai ficar bom. Você pode ter os melhores ingredientes, você pode ter a melhor equipe, mas se você não conseguir harmonizar isso, se você não conseguir fazer com que esse negócio cresça direito, você vai perder tudo, né? E sabe que é antagônico isso que você tá falando, né? Hoje eu tô contraditório quase, mas é, também é importante o debate, né? O debate não, me perdi agora, desculpa. O que tu tava falando da harmonia, né? Ah, o negócio da casa e do separar a casa do trabalho. Agora eu lembrei, peguei o fio da meada de novo. Às vezes a gente tem dias ruins, né? Então, tu tem um dia ruim em casa, um problema familiar, e a gente tem que entender isso no trabalho, porque às vezes o líder olha aquele cara performando mal, tendo algum problema, todo ser humano puxa pra si, né? Se o cara chega e não dá bom dia, o cara fala, o que isso é que eu fiz pra ele? É ele que tá mal, né? O cara que tá na zebra e tu acha que é um problema teu. E eu acho que tem essa questão do deve se separar, mas também deve se olhar como um todo. Somos seres humanos, né? Sim. Então se tiver uma noite mal dormida por um problema pessoal, no outro dia o teu trabalho vai estar ruim. E aí tu tem que você, como profissional, tem que saber chegar e falar, cara, tive uma noite mal dormida, não tem nada a ver com a empresa. Ou seja, clareza, já falou na lata. E também o contrário, se tu for chefe, líder, chegar pro cara e falar, tá tudo bem? E o cara falar, cara, tu dormiu mal, tem alguma coisa, precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Ah, aconteceu isso e isso. Então tudo bem, cara, te recompõe aí, amanhã a gente tá junto. Ou é normal ter dias bons e ruins. Sim. E sabe que nessa linha, às vezes as pessoas buscam separar as coisas, mas buscam separar as coisas de uma maneira não saudável. Se tu tá ruim por alguma coisa pessoal que aconteceu, saúde, família, relação, cara, tu tem que deixar isso claro. Porque senão tu não isola os problemas. O cara, ou quem tá tentando te ler, não consegue te ler mais. E aí cai no ponto que tu acabou de falar que foi perfeito. Transparência. Então, por que eu tô falando que eu tava contraditório? Porque hora a gente fala, não, separa o profissional do pessoal. Mas a gente não separa no dia a Não, dia. o que E eu tô tem que querendo viver dizer, isso junto, né? sim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você não vai resolver o problema de casa no trabalho e vice-versa, Perfeito, né? perfeito. Então, assim, dias bons e dias ruins é ser humano. O Exato. problema é que você não pode querer transformar o teu trabalho
na parte boa da tua vida e que se ferre o resto e tudo Exato, mais, né? exato. O equilíbrio é fundamental para que a gente consiga performar bem profissionalmente, né? Não, e essa questão do trabalho na parte boa, né? A gente é um pouco pesado isso que eu vou falar agora, mas às vezes se fala muito que o pessoal moderno procura muito aquela coisa do ócio remunerado, o cara quer, a gente comentou isso no outro Sim, capítulo, né? O cara quer empregos, trabalhos aonde ele fique na Disney e ainda seja remunerado. É, não é assim, né? Tem uma parte de no pain, no gain, né? Tu tem que conquistar, tu tem que ralar, sim. tu tem que brigar. É árduo, é pesado, todo crescimento é aprendizado, né? Eu costumo falar muito pro pessoal, você vai aprender um instrumento musical é ralado, se tu vai treinar é ralado, se vai aprender um idioma é ralado, é ralado. E às vezes a gente parece que quer fugir da dor, e aí você não cresce para nenhum lugar, né? Então Com tem que pensar certeza. isso na hora de olhar para sua carreira, né? Sim. É, basicamente, isso é muito importante. Nada é fácil, né? Se a gente estiver procurando uma zona de conforto, você não vai crescer na vida, né? Exato. Então, estar fora da zona de conforto é o estado natural do ser humano, né? A gente acabou entrando num nível de sociedade em que a gente está buscando estar sempre na boa e isso não é salutar, isso Sem não dúvida, faz bem sem para o dúvida. processo. Então, a gente tem que ralar, tem que se ferrar, mas a gente tem que enxergar por que a gente está fazendo tudo isso, né? Sim, sim. E aí a coisa começa a fazer sentido. Então, é mais ou menos isso que eu acho que era a temática do negócio. A gente precisa entender, saber se colocar no lugar do outro, né? Tanto olhando para cima, como olhando para baixo, quando olhando para o lado. Né? Uhum. A gente tem que entender que a gente está vivendo processos e ciclos. Tem horas que você vai estar mais mais em projeção, tem horas que você vai estar menos, mas você tem que entender que isso é um ciclo, é uma história que você vai construindo ao longo da vida. É disruptivo, né? Ou seja, tu tá ali crescendo, crescendo, crescendo. Quando tu passa um degrau, tu automaticamente virou júnior naquele novo degrau da tua vida. E Com só uma certeza. semana atrás tu era sênior no degrau anterior. Então Sim. é muito alto e baixo, né? Eu acho que é muito legal. Esse tema é muito bacana. A reflexão disso também, né? Quando tu muda de degrau, o jogo é outro, né? Então o teu afazer é outro, o resultado é outro, o olhar é outro. Principalmente a gente quando, agora falar um pouco da minha área de projetos, quando tu tá na área de projetos, muitas vezes tu não sabe o que fazer para crescer nas empresas. E as empresas não deixam claro aquela questão do acordo, gerenciamento de acordo que a gente falou lá no início, né, desse episódio. Tem que ter uma clareza muito grande em qual é, que é o teu retorno e o que, que tu vai fazer para onde tu vai chegar. Se eu sou projetista júnior, como que eu chego a ser pleno, né? A instituição, tanto o contratante quanto o colaborador enxergaram qual é o retorno que tu precisa para chegar lá. E quando tu vira coordenador, e agora? O que, que é importante saber? Será que desenhar rápido ou será que é pegar gaps no desenho, falhas, né? Ser lembrar de checklists, não deixar nenhuma coisa acontecer, ter responsabilidade no seu trabalho. Então é muito legal a gente pensar nessa esfera como um todo, né? Sim. E eu estava comentando antes da minha viajada, mas é essa questão do plano de desenvolvimento, né, individual, que às vezes a gente entende que depende do teu chefe, né? Então tu entra num lugar e o cara fala assim, vou te treinar para ser não sei o quê. Daí o cara fala, legal, e senta. Cara, o desenvolvimento de cada um depende da gente. O cara ele vai te dar um norte. Vai ter que falar para ele, você vai ter que ler. Tu tem que chegar para ele e falar assim, que livro tu quer que eu leia? E ele vai dizer assim, olha, existem esses 5 aqui, ó. Esse aqui aborda isso, aquilo aborda aquilo, você tem esse objetivo, ou melhor, pesquise uma bibliografia, um livro, um autor que fale sobre isso, porque eu preciso desse resultado. Ou eu só preciso desse resultado, pesquise e você é um autor disso. Então, veja como inverte a cadeia. Cansei de ter colaboradores que são parados, assim, mas, cara, tu não tá sabendo fazer isso aqui? Mas não, ninguém me falou, ninguém me treinou, ninguém nada. Pô, mas então quer dizer que tu é um cara passivo, esse cara não cresce, né? E se você, pessoal, se identificar numa posição assim, você não vai crescer. Você vai ficar estagnado 15 anos fazendo a mesma coisa. Seja disruptivo, vá atrás, entenda, busque.
A responsabilidade do autocrescimento tem que ser nossa. E é muito ruim isso, porque na hora da contratação, o contratante não deixa claro. Hoje a gente deixa claríssimo. Na contratação, eu falo, sabe o teu crescimento? Sei, a responsabilidade é tua. Tem alguma dúvida em relação a isso? É tua. A responsabilidade de crescer é tua. Eu vou te dar orientação, dica, posso até te treinar. Mas muitas vezes eu me deparava com o cara não sabia fazer alguma coisa. Eu falava, mas olha aqui, tu não sabe fazer isso. Ele falava, eu não recebi treinamento nenhum disso. Mas ergue a mão. Eu não sei o que tu não sabe. Tu tem que erguer a mão e falar, eu não sei isso. Exatamente. Então, acho que essa abordagem é muito legal e fica um desfecho muito interessante. Pensem nisso, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes. Com certeza. Beleza? É isso. Cara, obrigado pelo bate-papo, adorei e até a próxima. Até. Valeu, galera, até a próxima. Falou, gente. Curte aí, comenta e tamo junto. É isso aí. Abraços.